Agora eu vou fazer para vocês a comparação para que você veja que os personagens da Rainha Esther do passado, como existem pessoas da nossa atualidade que se encaixam perfeitamente nessa semelhança. Por exemplo, o primeiro personagem, a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela foi uma intercessora com o povo judeu, então ela busca a Deus, uma orientação diante de Deus, tanto pede para convocar a nação para jejuar, para orar, então ela trava uma batalha nas regiões celestiais. E hoje uma pessoa que se assemelha muito à Rainha Esther é a Michelle Bolsonaro. Ela assumiu essa função clara, ela tem tempo que ela já vem convocando a nação inteira para estar jejuando e orando em prol do presidente, em prol de que o Brasil escolha os seus melhores representantes. Então ela tem travado uma batalha no campo espiritual, e não só ela, mas nós, toda a igreja, nós estamos orando e jejuando por vários períodos. À noite nós estamos em vigília, em oração, intercedendo pelo nosso presidente, para que essas forças malignas que estão atuando nas regiões celestes, tanto principado, potestade, dominadores, forças espirituais, nós estamos orando para que eles caiam por terra, para que o caminho do presidente seja aplanado, para que ele não encontre nenhuma pedra e nenhuma surpresa desagradável pelo caminho. Então a Michelle Bolsonaro, ela assumiu essa função da Rainha Esther, que é de interceder. É a função da igreja dos dias de hoje. A Michelle Bolsonaro está à frente desse propósito. O segundo é o judeu Mordecai. O judeu Mordecai, ele não se submete diante do sistema, ele não se curva e ele não se prostra. Em virtude disso, ele trouxe uma ira muito grande do sistema na pessoa de Amã. E como Amã viu que não conseguia pegar Mordecai, então ele edita um decreto para pegar o povo judeu, para que de alguma forma ele atingisse a Mordecai. E como Mordecai provocou tanto o sistema, ele queria que Mordecai morresse de uma forma exemplar, que seria naquela forca. Uma pessoa que se assemelha muito ao Mordecai dos nossos dias de hoje é o presidente Bolsonaro, que não se submete ao sistema, e o sistema chega diante dele e faça isso, faça aquilo, e ele não se curva. Todos lembram quando o Nhonho chegou diante do presidente e falou: esse Ministério da Economia é meu. O presidente: não, já está ocupado pelo Paulo Guedes. Não, é para colocar a minha indicação. O presidente falou: tudo bem, eu coloco a sua indicação, mas você tem que provar que o seu indicado é mais capacitado do que o Paulo Guedes. Até hoje, vai se passar 4 anos, até hoje o Nhonho não voltou lá com esse nome para substituir o Paulo Guedes. Nós temos o exemplo do Alexandre Frota, que queria o Ministério da Cultura. Mas qual a capacidade que você tem, a experiência que você tem? Bom, eu tenho algumas novelas que eu fiz da Globo e eu também fiz alguns filmes pornô. Não, isso não é qualidade para você assumir um Ministério da Cultura, não. Então eu vou se voltar contra você. E assim foi, várias pessoas queriam se levantar contra o presidente para tentar usurpar poderes dele. E ele falou: não, vocês não têm capacidade. A própria a Soraya Tronic chega com um monte de nomes para presidente da cargos. Ele falou: não, mas nenhum desses tem capacidade, não vai não. E aí então se rebela contra o presidente. Então o presidente, ele trouxe uma ira do sistema, e como eles viram que não conseguia pegar o presidente, eles então criam uma situação para atingir a base do presidente em todas as áreas, para que de uma forma atingindo a base do presidente, para que viesse a abalar o presidente. Então, mas a gente viu que o próprio presidente já disse que com certeza, se ele não for reeleito, no dia 1º de janeiro eles vão de alguma forma enforcá-lo moralmente. Eles vão prendê-lo, eles vão acusar ele de tudo quanto é coisa que aconteceu no Brasil, no mundo, na galáxia, tudo que tiver de acontecimento, a culpa cairá em cima do presidente e ele será preso e enforcado moralmente diante da sociedade. Mas o interessante é que antes que houvesse o efeito da forca, o presidente, o Amã, ele foi honrado. Então, se você observar uma outra pessoa, o Mordecai foi honrado. O Amã, ele é a representação do sistema. Então, o Amã, ele é a representação do sistema. Ele é a representação do sistema, e nosso dia de hoje, não é que está à frente, mas quem se identifica mais
com os anseios do sistema é o Alexandre de Moraes, por isso que tanto ele hoje é a representação clara de Amã dos dias atuais. O rei persa, o rei Assuero, ele transferiu a sua autoridade para Amã, através do seu anel. Quem que é o rei hoje da nossa atualidade que poderia parar Amã? Seria o Congresso Nacional, o STF e o TSE. Mas ambos abriram mão da sua autoridade, pegaram os seus poderes, como se fosse o anel, e entregou na mão do Alexandre de Moraes, que é a representação do sistema, e fala: faz o que você tiver vontade de fazer, faça o que tem que ser feito, mas para esse homem, para o presidente da República. E assim a gente tem visto que eles têm se levantado com tanta força. O povo judeu que teve um decreto do qual eles podem lutar é a nação brasileira, somos nós. Homens e mulheres que defendemos princípios e valores, somos nós. E o presidente, então, ele vai redigir decretos para que nós tenhamos o direito de lutar e de defender. Então, é muito importante que nós estejamos firmes nesse propósito de lutar para nós podermos vencer esse inimigo. E eu quero finalizar, então, são 3 coisas que vão acontecer basicamente de agora para frente. Primeira coisa, que Mordecai seja honrado. Como que o presidente será honrado? Vencendo as eleições no domingo. Segundo, o presidente vai ter que editar decretos para que nós possamos ter amparo jurídico para nos defender de todas as acusações. E terceiro, o próprio Amã, ele foi morto pela sua própria forca. E toda aquela base que sustentava Amã, ela ruiu. Então não preciso dizer mais nada do que vai acontecer. Todos vão cair um por um. Nós vamos ser testemunho de um por um desses que se levantaram contra o presidente, caindo um por um. Por isso esteja orando até domingo, cumpra o seu papel de cidadão, vota no presidente e domingo à noite nós vamos estar juntos celebrando e glorificando o nome de Deus pela vitória, porque Deus vai honrar Mordecai nessa noite de domingo. E depois o presidente vai emitir decretos para nós possamos nos defender e nós vamos aguardar que em pouco tempo o sistema vai ruir.